Aleluia. Fecha os teus olhos e adora o Senhor. Não precisa parar, pode adorar o Senhor, pode deixar o Senhor aí fluir no seu interior. Está escrito que ele fluiria, o Espírito fluiria como um rio de água viva do nosso interior. Águas vivas, pode deixar fluir, pode glorificar o Senhor, pode exaltar. Pode fechar os teus olhos aí, deixar o Senhor te alegrar nessa hora, trazer regozijo no seu interior. Pode deixar o Senhor te curar agora, porque Ele está presente nesse lugar. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos, não fique aí olhando para quem está à direita e à esquerda. Deixa o Senhor fluir dentro de você aí, dentro de nós. Você está na casa do Senhor, deixa Ele fluir aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te cure nessa hora, que o Senhor batize você com um novo batismo de amor nessa noite. Que o Senhor traga refrigério para você, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que o Senhor nos liberte nessa noite. Que Ele quebre cadeias aqui nessa hora, aleluia. Porque Ele é todo-poderoso, aleluia. Aleluia, Ele é o Senhor dos exércitos, aleluia. Oh, Ele é o grande, é o Shaddai, o Deus todo-poderoso, aleluia. Aleluia, aleluia. Se creres em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É o que o Senhor disse para nós, aleluia. Falando do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Aleluia, glória ao nome do Senhor, bendito seja a doce presença do Senhor, aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Você está aí agora em pé, você está olhando para a parede, talvez você está aí pensando, por que eu não estou sentindo nada? É porque você não deixa o Senhor ministrar em você, é porque você fechou o teu coração, porque você não abriu mais a tua boca. Mas se você abrir a tua boca, o Senhor vai fluir de novo na sua vida. Talvez você está aí, Senhor, eu estou frio, Senhor, eu estou frio. Senhor, eu não estou sentindo, Senhor. Deixa fluir na tua vida de novo, querido. Deixa fluir na tua vida de novo, querida, em nome de Jesus. A culpa não é do Senhor, a culpa é sua, porque você travou, você fechou a tua boca, aleluia. Mas você pode deixar agora fluir de novo, abrindo a tua boca, declarando aleluia, aleluia. Você pode agora se arrepender e falar, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero fluir de novo, aleluia. E eu não quero nunca mais voltar para trás para o pecado, eu quero fluir na tua presença, aleluia. Quero queimar na tua presença, Senhor, eu quero realmente que águas fluam do meu interior, em nome de Jesus. Aleluia, 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 glória, glória ao Deus Amache. Aleluia, aleluia, oh, Ricalassoriama, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, Yeshua, aleluia. Aleluia, Yeshua, o Senhor Jesus, aleluia, o Rei da glória. Aleluia, o alfa e o ômega, aleluia, o princípio e o fim, aleluia, o primeiro e o último, aleluia, Necamassoriamas, aleluia, o leão da tribo de Judá, Gramachekanamas, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Ramanassuriamas, Shekalabalassuriamanas, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor está te lembrando aí o tempo que você glorificava. É o Senhor que está te lembrando o tempo que você cantava, celebrava, que você pulava, que você batia os seus pés, que você batia palmas para o Senhor, que você sorria para o Senhor, aleluia. O Senhor está te lembrando aí agora do tempo que você dizia como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aleluia. É o Senhor que está te lembrando aí que estar na casa dele era a tua alegria, aleluia. Mas aí você começou a andar por outros caminhos, aleluia, e isso não trouxe alegria para você.
mas aqui na casa do Senhor, sentindo a presença dEle. Aleluia, o teu coração está sendo aquecido nessa noite. Aleluia, a barreira está sendo quebrada em nome de Jesus do seu interior. Que a tua mente seja liberta nessa hora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor conduza cada palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia, te louvamos já. Amém. Aleluia. Pode se assentar aí. Queria convidar você a abrir tua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 12. Só queria ler algumas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O texto diz assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que farei de ti uma grande nação, ou um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom é ouvir essa palavra. Bom é ouvir algo como isso, como essa palavra. Bom é ouvir uma palavra dessa para a nossa vida. Bom é poder abrir a palavra do Senhor e ver um texto desse escrito. E a gente às vezes toma posse do texto e fala: opa, Deus está falando comigo aqui. Eu quero essa bênção. Ele diz: eis que farei de ti uma grande nação, um povo. Aleluia. Eu vou te multiplicar, Abraão, vou fazer você crescer. Vou alargar suas tendas, Abraão. Vou fazer você crescer. Aleluia. Você está aqui nessa noite, aleluia. Você quer crescer aí, quer ser multiplicado pelo Senhor, aleluia. Quer frutificar na terra, sabe? Quer essa expansão que Ele colocou dentro de nós, aleluia. Ele diz que vai fazer tudo isso. E aí Ele diz: eu te abençoarei, aleluia. Quer a bênção do Senhor, irmão? Sim ou não? Eu quero a bênção do Senhor, eu te abençoarei. Que é a bênção do Senhor. As bênçãos que o Senhor pode dar na vida de uma pessoa. A benevolência dEle, a bondade dEle, o favor dEle para a sua vida e para a minha vida. Deus chama Abraão, e verso 1, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Coisa pouca Deus pediu. Abraão não conhecia Deus. Abraão era um homem que servia a ídolos. Não tinha conhecimento desse único Deus. Ele tinha ídolos, a família fabricava ídolos. Ele tinha os seus ídolos, seus deuses com letra minúscula, entidades, demônios que se disfarçavam atrás de imagens para tentar iludir os homens desde sempre, até os dias de hoje.
E aí Abraão é chamado, Deus vem e aparece para Abraão e fala: estou te dando uma ordem, tá? Sai. Imagina que você está caminhando na sua vida e Deus aparece para você e fala com você. Quantas pessoas tiveram essa experiência, né? Muitas pessoas estavam servindo caminhos, seguindo caminhos, servindo deuses, achando que eram deuses, mas não eram deuses, eram ídolos, imagens, entidades, pensando estar servindo a Deus. Às vezes o coração era até sincero, era um coração puro, estava ali numa fé, buscando, talvez achando que aquilo levasse até Deus, até o Senhor, mas estavam enganadas, estavam cegas no seu entendimento, barradas, bloqueadas. Às vezes o dinheiro era o Deus, às vezes o trabalho era o Deus, às vezes a família era o Deus, às vezes tantas coisas são deuses na nossa vida. Tudo que na sua vida, tudo que na minha vida faz o meu coração bater mais forte, tudo que faz o meu olho brilhar, e tudo que aquilo que me tira, sabe, que me faz realmente ficar naquilo ali, é um Deus na minha vida. Então, eu preciso tomar cuidado na minha vida, porque não são apenas imagens que são deuses, né? A idolatria não está só nisso. Mas aí Deus aparece para Abraão, sabe assim, tipo do nada, aparentemente do nada, Deus vem, entra no caminho de Abraão e diz: te dou uma ordem, sai da sua terra. Vai falar aí. Então o Senhor veio a Abraão e ele ordenou. Sabe quando Deus vem, dá uma ordem. Deus vem, olha para você e diz: faça isso. Sai desse lugar. Ou Deus vem e fala: entra nesse lugar. Ou Deus vem e fala: levanta. Ou Deus vem, anda. Ou Deus vem e faz: corta com isso. Tira isso da sua vida. Deus vem e dá uma mão. Ele pode dar ordem, porque Ele é Deus. Aleluia. E é, né, aquela velha máxima que diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, olha para o irmão e vê se tem cara de juízo. Vê se o semblante dele hoje é um semblante que, enfim, é um semblante de juízo. Vê se é um rostinho de quem tem muito juízo. Você não. Olha aqui, você não. Mas eu apanhei muito, porque eu não tive juízo algumas vezes. Mas você não, aleluia. Você sempre, Deus falou, deu uma ordem, você, sim, Senhor, prontamente, estou aqui, Senhor, vou cumprir. Glória a Deus pela sua vida, aleluia. Estou tão feliz, nós como pastores estamos muito felizes com você, que você é super obediente, e Deus fala, você sai correndo e cumpre. Aleluia. Você não fica: não, mas Senhor, não, mas e se... Não, Senhor, você não tem argumento, você ouve e obedece, aleluia. Quando eu obedeço, é o tema lá dos cultos de jovens, né? Obediência, aleluia. Você obedece. Quando a gente vai amadurecendo e vai andando com o Senhor, a gente sabe reconhecer a voz dele. A gente sabe quando é ele que apareceu e quando é ele que está falando: faça isso. Olha para o teu irmão e diga assim: não disfarça não, que é com você que está falando. Você sabe quando é Deus falando com você. Você sabe. Você sabe que é Deus falando com você. Para tomar uma atitude em algumas coisas. E aí o texto diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Vai viver por fé agora, Abraão. Você está aí no meio da sua terra, da sua parentela, você está todo acomodado, assentado, tranquilo. Mas eu tenho algo novo para você. Levanta e anda, vai, sai, para uma terra que eu vou te indicar. Isso é viver por fé. Você que é crente em Jesus, e crente em Jesus de verdade, eu sei que você anda por fé, não por vista. Você ouve Deus falar e você obedece, sem saber o que vai acontecer amanhã. Você simplesmente obedece. Eu simplesmente tenho que obedecer.
sem ficar preocupado, sem abrir o jornal e ler o horóscopo, sem consultar o profeta, sem ir lá, o profeta que eu estou dizendo, tá ligado aqueles profetas, manja aqueles que tem, aqueles lá que você não vai na porta dele bater, ora por mim, que eu quero saber o que vai ser de mim amanhã, eu estou aflito, ora por mim para Deus falar comigo. Não, Deus já falou com você, aleluia. Você não vive assim, ligando, mandando WhatsApp para o profeta, pedindo uma oração. Não, você ouve Deus falar com você. E mesmo sem saber qual é essa terra que você, qual o caminho, qual é o futuro disso. Não, você tem uma palavra da parte do Senhor. Vai. E aí, primeiro Deus dá a ordem, depois ele fala, ele promete a sua recompensa, entre aspas. Eis que farei de ti uma grande nação, um grande povo. Eu te abençoarei. Eu vou caminhar com você. Eu vou cuidar de você. Se você se levantar e me obedecer, cada passo que você der, eu vou te abençoar. Então eu vou abrir as portas, eu vou mandar o recurso, eu vou cuidar dos detalhes. Só confia em mim. Obedece. E claro que quem obedece, obedece porque confia naquela voz, naquela autoridade, naquele nome que está falando com a gente. E nós aqui estamos falando do Senhor. Então a gente obedece. E aí Deus vai abençoando. Isso é um primeiro estágio. Quando você é obediente àquilo que Deus mandou fazer, Deus vai te abençoando, irmão. Ele vai abrindo porta. O milagre vai chegando sem você esperar. Ainda que você sinta no teu coração, ainda que você está andando na rua e você perceba, tem alguma coisa no ar. Eu posso sentir que parece que tem uma bênção chegando. Sabe aquele negócio de você andar? Não sei que alguém já andou assim. De vez em quando eu ando assim por aí na rua. Às vezes eu estou aí na minha casa, eu estou aqui, eu estou lá, eu percebo que nos céus, ali em cima de mim, tem alguma coisa descendo da parte do Senhor para abençoar a minha vida. E desce, e vem. E a bênção chega, porque Deus é um Deus que abençoa, aleluia. Deus abençoa quem é obediente. Deus abençoa quem se prontifica a servi-lo. Deus abençoa quem se prontifica a honrá-lo. Deus abençoa quem se prontifica a ficar com Ele, a escolher Ele, a caminhar com Ele, aleluia. Irmão, Deus abençoa aquele que ouve a voz dEle e põe em prática aquilo que Ele mandou fazer. E aí, diz que eu vou te abençoar, aleluia. Eu vou abrir essa porta, aleluia. Eu vou fazer na sua vida. Eu vou cuidar de você. A bênção, Deus vai te abençoar, irmão. Aleluia. Não, nada? Você não quer? Amém. Vamos lá. Talvez você queira. Eu entendi. Você quer algo mais? Eu entendi. Tudo bem. Engrandecerei teu nome. Aleluia. Está preocupado com o seu nome por quê? O seu nome, quem cuida dele é Deus. Aleluia. Aleluia. Deus faz o seu nome ecoar. Deus leva o seu nome. Deus faz propaganda no Senhor. Se você tem um comércio, se você é vendedor, se você tem uma profissão, irmão, se você obedece a Deus, Deus pega o seu nome e leva por aí o seu nome. Está escrito, eu engrandecerei o teu nome. Não é no sentido de fazer de Abraão um cara orgulhoso lá em cima. Não, é de pegar o nome de Abraão e lançar ele, soprar o nome de Abraão para os lugares. Ó, você quer um profissional bom? Está ali, ó. Você quer um belo profissional? Você quer uma professora, uma mulher que vai? Está ali a Daniela, está ali a Luz. E a Luz nem sabe. Você quer um vendedor de ferro, de aço, eu conheço um tal de Pedrão, berranteiro. O povo chama ele de berranteiro. Então, você vai encontrar ele como berranteiro. Aí chega lá no telefone dele, alguém me indicou você. Por quê? Porque Deus soprou o nome dele. Ou o vulgo dele, o berranteiro. Você já ouviu o pastor contar aqui muitas vezes, de que ele chegou no lugar, a mulher olhou e falou, o Senhor, você é o Veronese? Sim, sou eu. Eu já ouvi falar
tem essa. Aleluia. Você é um pintor, você está lá, Deus vai levando o seu nome, porque você é uma pessoa que obedece. Ele engrandece o teu nome, aleluia. Não, você não entendeu. Você não está precisando de cliente, não está precisando está precisando só de dinheiro, aleluia, que cai do céu, aleluia. Não está precisando de porta aberta, está precisando de. Mas, irmão, Deus vai engrandecer o teu nome. É, que o Bruno, o aniversário dele, ele não está aqui hoje, né? Ele está fazendo muitos vídeos no Instagram, querendo monetizar. Não precisa ficar preocupado. Deus vai soprar o nome. Ó, tem alguém lá fazendo uns vídeos legais lá. Vai assistir aí, ó, compartilha. Então, se tiver no coração isso, faça isso. Se você estiver obedecendo a Deus, Ele vai te abençoar. E Ele vai engrandecer o teu nome. Engrandecer o nome não é pegar o meu nome, colocar lá em cima e falar, ó, esse aqui é o... Não, irmão. É soprar o nosso nome. Fazer o nosso nome um testemunho vivo, sabe? O seu telefone toca e você sabe, mas quem te falou de mim? Pô, é uma pessoa assim, assim, tá bom, nem sei. Mas por quê? Porque Deus está engrandecendo o teu nome, aleluia. Aleluia. Serás tu uma bênção. Agora já não é mais abençoado. Agora Abraão é a bênção. O que é a bênção? A bênção na Bíblia é o favor de Deus para a vida de alguém, certo? Então Abraão, é certo, é isso. Então Abraão vira a bênção. Ou seja, Deus trabalhou tanto na vida de Abraão que chega um ponto da sua história que ele é a bênção de Deus para a vida dos outros. Ele é a bênção de Deus para a sua família, para aqueles que ele, pro mordomo dele, para o parente dele lá que está longe lá, que é o que vai se tornar ainda o sogro de Jacó. Então lá ele já no final da sua vida ele manda presentes lá para trazer a esposa da filha dele, mas já manda lá um presente, já deixa lá e manda filhos, despede filhos abençoados. Bom, ele vira a bênção. Não tem mais o que agregar na vida dele. Agora ele é a bênção. Sabe aquela pessoa que chega e tem uma palavra, aleluia. Não, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Fala um amém, fala eu quero isso para minha vida, eu tomo posse da palavra. Eu vou ser uma bênção. Sabe aquela pessoa que chega e tem uma oração, aleluia. Aquela pessoa que chega e tem uma sabedoria. Aquela pessoa que chega e abençoa o ambiente. Aquela pessoa que chega e é luz no ambiente e as trevas vão se dissipando. Aquela pessoa que chega e tem depressão lá, mas ela chega, o gozo do Espírito Santo vai chegando com ela ali e a tristeza vai sendo desfeita. Tem alegria agora no lugar. Por quê? Porque ela é a bênção. Deus está dizendo assim, você vai ser a bênção. Eu vou trabalhar na sua vida e você vai ser a bênção. A bênção para a tua casa. A tua casa está destruída, está arrebentada, arruinada. Mas você veio para mim. Você ouviu a minha voz. Você se colocou num caminho de obediência. Andou comigo. Então, toda a sua casa será transformada. Porque você vai ser uma bênção. É o que Deus fala para Abraão. Está falando para Abraão aqui. Serás tu uma bênção. E aí Deus vai falar no verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Eu não vou entrar nesse verso 3 aqui, porque não é o que está no meu coração. Verso 4. Então partiu Abrão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Saraí, seu sobrinho Ló,
todos os bens que haviam conseguido amealhar, e todos os escravos comprados em Harã tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra, até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. É a tua descendência que darei essa terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abrão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Deixa no verso 8 aí, por favor. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou o seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar, em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Deixa o verso 8 aí. Tem algumas coisas no texto que me chamam a atenção, mas eu queria focar nisso daí, queria ser breve. Então Deus fala com Abraão, faz promessas para ele, e ele se levanta e sai da sua terra, da sua parentela, da sua família, mas leva com ele seu sobrinho Ló, você conhece a história, leva sua esposa, os seus bens e começa a peregrinar. O texto que nós lemos diz que ele andou em toda a terra de Canaã, aonde muitos séculos depois Deus transformaria aquela terra na terra de Israel. O texto diz que os cananeus estavam na terra. Então Abraão andou na terra que futuramente seria o país de Israel, a nação de Israel. Então Deus levou ele para lá, ele andou, peregrinou, fez tudo. E aí o texto diz que ele para num lugar e faz um altar. E ele faz um altar tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também, ele para, pensa na imagem. Betel, casa de Deus. Ai, lugar de ruínas. E ele faz um altar e um acampamento no meio. Deus falou com ele, fez promessa, deu direção, falou que ia abençoar, que, sabe, que ia cuidar dele. Uma baita aliança que Deus fez com Abraão. Aí Abraão vai peregrinar, e vai, e anda tudo. Aí ele decide se estabelecer. Estabelece aonde? Entre a casa do Senhor e entre um lugar de ruínas. Que me faz pensar que um homem como Abraão, tendo ouvido a voz do Senhor, tendo tido uma experiência com o Senhor, promessa da parte de Deus, aliança da parte de Deus com ele, ele para no meio do caminho. Ele fica entre as duas coisas, entre a casa de Deus e entre um lugar de ruínas. Gente, vai para a casa de Deus, pende, vai mais para lá. Fica no lugar. Aí você pode fazer assim, mas esses nomes foram dados bem depois. Eu sei, mas já havia espiritualmente um lugar de ruínas. E já havia espiritualmente uma direção de Deus ali, uma presença de Deus sobre a vida de Abraão. Mas Abraão escolheu o lugar. O texto não diz que Deus falou para Abraão fazer ali, não, foi Abraão que fez ali. E aí você olha a mesma distância, para eu estar no lugar de ruínas, é a mesma distância na casa de Deus, para estar vivendo a bênção do Senhor, a sua presença, a comunhão dele, a voz dele, tudo que ele tem para mim, para nós. E ali tem lugar de ruínas, ele põe no meio. Isso me faz pensar. Isso aconteceu com um homem chamado Abraão, que tem promessa e que é chamado pai da fé. Por quê? Porque Deus vai tratar com Abraão. São muitos anos de Deus tratando com Abraão. Como Deus trata com você e trata comigo. É todo o processo que Deus tem. Mas, para começar o meu processo de Deus, em Deus, eu preciso
ouvir a voz dele, entender a direção que ele me dá, e eu tenho que escolher as coisas dele. Eu tenho que me agarrar naquilo que é dele, eu tenho que priorizar aquilo que é dele. Eu tenho que colocar meus olhos naquilo que é dele. Eu tenho que me envolver com tudo aquilo que é dele, aquilo que cheira a ruína, aquilo que me lembra a ruína, aquilo que me dá visão de ruína. Eu preciso correr disso. E tem um monte de crente que tem palavra de Deus, promessa de Deus. Deus tem falado com você, comigo, conosco. E tem um monte de crente, irmão, escolhendo lugares de ruína, ficando entre aquilo que Deus falou, entre a presença dele, entre o poder dele, entre a glória dele e os lugares de ruína. Então aí Deus vem e fala com Abraão, claramente. E aí ele faz o seu altar, faz tudo isso. Verso 9. Mais tarde, Abraão partiu dali e seguiu em direção ao Negueve, região sul das terras de Canaã. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre a terra de Canaã. Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Então esse é o perigo. Quando eu tenho direção, tenho palavra, tenho comunhão, o Senhor apareceu para você, apareceu para nós, o Senhor tem falado, tem se revelado, irmão, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus fala. Se você ouvir por aí que Deus não fala tanto assim, mentira do diabo. Deus fala sim, quando você busca Ele, quando você clama por Ele, quando você se entrega para Ele, quando você abre o teu coração para Ele, quando você adora Ele, quando você deixa as coisas de ruína e escolhe estar com Ele, Ele fala e fala muito com os filhos dEle, com aqueles que andam com Ele. Irmão, Deus fala sim. Deus fala. Então, Deus veio, apareceu, falou, fez promessa. E aí a pessoa, às vezes, não estou falando de Abraão, e não estou criticando Abraão. Estou dizendo que Abraão passou por um momento, né, entre dois cenários. E o final disso, nesse ponto da sua vida, do seu começo de caminhada, é depois descer para o Egito. Você sabe que ele desceu para o Egito e o que deu de errado no Egito. Não tinha direção de Deus, não tinha Deus naquilo, e ele simplesmente desce para o Egito, né, e ele mente no Egito, e ele compromete toda uma situação, e por fim acaba subindo do Egito e levando Agar, que vai ser um grande tropeço na sua história lá na frente. Até os dias de hoje ela é um tropeço para Abraão, um tropeço para as nações, né? Porque a guerra, né, toda essa situação que a gente conhece até hoje. Então, esses dois caminhos aí, que é um perigo para você e para mim. Então, irmão, Deus não deixa o teu coração esfriar, não deixa vir dúvida na sua mente. Se vier, manda embora, em nome de Jesus. Se agarra nas promessas do Senhor. E você vai ver Deus trabalhando com Abraão. Mas antes de ver um outro detalhe aqui do texto de Abraão, queria que você abrisse aí em Atos capítulo 20, um texto conhecido. Atos capítulo 20. Verso 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Depois vocês reclamam de nós, que a gente atrasa o culto, né? Tá vendo? Dá glória a Deus. Se atrasa 20 minutos. Paulo foi até meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Longo sermão, tá vendo? Não para de reclamar dos pastores que passa 10 minutos. Aleluia. Dá um glória a Deus, aleluia.
Você não vai até meia-noite. Por enquanto, talvez chegue um dia do avivamento que você vai um pouco mais. Um longo sermão de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer. Achou que tinha acabado meia-noite o sermão. Continuou a pregação até amanhecer. Quando, oh, amém. Te amo, te amo. Quando saiu para continuar sua jornada. Aleluia, irmão. É o texto, você conhece a história. Paulo está pregando num lugar, no terceiro andar de um lugar, e tem uma janela. Tem um ambiente, é um lugar quadrado, espaçoso, com tochas, com uma luz, né? Um clima assim bem propício para cochilar, e o sermão prolongou. Mas a posição do jovem que é o problema. Está numa janela. Ele podia sentar no chão, encostar, ficar mais perto do Paulo, aos pés de Paulo. Não, ele escolheu uma janela para sentar. E quem está na janela pode cair da janela. Pode cair para dentro, mas pode cair para fora também. E está lá o Eutico brincando com isso. Como Abraão colocou o seu altar, o seu acampamento, entre os lugares de ruína e entre a casa de Deus. E está lá o Eutico agora sentado numa janela, perigando, brincando, correndo risco à toa, desnecessário, brincando com a vida. Né? Eu estava vendo um programa num certo canal lá, acho que foi ontem, não sei se foi ontem ou hoje, não me lembro, né? E falando dessas pessoas que fazem esses esportes radicais, que escalam paredes sem nenhuma corda, que voam, que pulam de um penhasco naquela roupa que abre como se fossem asas e sai voando, né, até abrir um paraquedas lá embaixo. Pessoas que pulam de arranha-céus e só puxam lá uma cordinha. Pessoas que andam, atravessam penhascos com uma vara, equilibrando numa fita. Né? E aí as pessoas dizendo assim, o ser humano, né, os comentaristas dizendo assim, apenas os seres humanos entram em situações que colocam a sua própria vida em risco. Animal nenhum ser vivente da terra faz essas coisas. Você vai ver nenhum animal se colocando em situações de risco que podem comprometer sua própria vida. Somente o ser humano é que vai atrás dessas coisas. Se colocar em situações que corre risco de perder a vida. Nós, seres humanos. Tá tudo tranquilo, a gente vai arrumar uma situação para poder perder a vida. Olha que legal. Pular de um penhasco puxar um negocinho das costas, se falhar, acabou. Atravessar um penhasco numa fita segurando um pedaço de madeira. Sem nenhuma amarra. Se cair, caiu, acabou. Só o ser humano fica na janela. Só o ser humano coloca um altar entre Betel e entre Ai. E Paulo está pregando, está ensinando, está ministrando, liberando palavra, sendo usado por Deus. A intenção de Paulo era cear com esse povo. Nos reunimos com a intenção de partir o pão, de ter ceia, de ensinar, de pregar e de cear com o povo. Depois eu vou seguir meu caminho. E aí o menino está lá brincando com a situação, brincando com o pecado, brincando com o perigo. E ele cai. E cai para fora e morre. Tem um monte de crente assim, infelizmente. Está sendo ministrado. Tem um alimento espiritual poderosíssimo. Mas continua na janela brincando, correndo risco, colocando a sua própria vida em risco, colocando a sua eternidade em risco, colocando a sua comunhão com Deus em risco, colocando a sua vida espiritual em risco, de maneira absolutamente desnecessária. Irmão, a Eva brincou com a serpente, ficou lá e conversa. Não foi uma conversa, deve ter sido várias conversas. Né? Não chegou lá, de repente caiu, apareceu, falou, come aí, e ela comeu. Não, foi um tempo disso. E ela foi falando e conversando, até que a serpente iludiu, enganou ela.
Então, irmão, eu não preciso viver isso. Eu tenho uma palavra, aleluia. Deus apareceu para Abraão. Deus já apareceu para você. Deus tem falado com você. Deus fez promessa para você. Ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. Não se precipite, não tome caminhos, né? E quando tiver que escolher, escolha sempre a presença do Senhor. Firme-se, firme o teu pé na casa do Senhor. Fique com o Senhor. Fique com as palavras que o Senhor tem dito para você. Não deixe que as setas do diabo que são lançadas na tua mente, para dizer, será que é? Será que eu continuo? Será que vale a pena? Vale a pena. Ainda que haja dor, que haja angústia, tribulação, provas, ainda que haja tudo isso, irmão, fique com o Senhor, porque Ele está trabalhando na sua vida. Ele vai tirar o Abraão, que está dentro do Abrão, porque na visão de Deus, já existe o Abraão. Aos olhos do Senhor, já existe o Abraão, que é uma bênção, aleluia. Aos olhos de Deus, já existe o Abraão, que chegou no nível de ser a bênção de Deus na terra. Aos olhos de Deus, mas tem um processo que os homens passam, que nós passamos, que você passa, que eu passo. Então, o perigo é, Deus vem e faz uma promessa para mim. Deus vem e fala comigo. Deus vem e faz uma promessa para você. Deus vem e fala com você. Qual é o risco? O risco é eu largar tudo, não peregrinar e esperar. Não, Deus falou e agora eu vou esperar a bênção chegar. Não vai chegar, porque Deus te deu a palavra, fez a promessa e vai um tempo de peregrinação agora, de caminhada, de altares. Abraão fez 5 altares ao longo da sua vida. Abraão peregrinou. A Bíblia diz que Abraão peregrinou. Abraão viveu pela fé. Abraão levantou e foi. Isso é a tua parte, é a minha parte. Não dá para receber a promessa, a profecia, a revelação e ficar sentado esperando que tudo se cumpra. Não vai se cumprir. Se eu não me firmar com o Senhor, se eu não me posicionar com Ele, se eu não me agarrar nele, e mesmo com o temporal, com a tempestade, com o vendaval, ficar agarrado com Ele, irmão, eu não vou chegar no lugar da bênção, eu não vou ser a bênção, eu não vou completar o que Deus tem para a minha vida. E a culpa dele não é minha culpa. Esse dia eu falei com alguém, falou comigo, pediu uma oração na casa dela, e eu falei, olha, eu vou na tua casa orar, mas por favor, quarta-feira vai no culto. Mas eu já fui, pastor, tal, mas depois eu esfriei, eu não consegui mais, eu perdi as forças. Irmão, eu tenho muitos motivos para perder as forças e para não vir, mas eu entendi que isso é diabólico, é engano. Não é porque está tudo bem que eu venho, não, é porque eu creio que Deus está aqui, que Deus fala comigo, que me fortalece. Ele me renova, Ele me cura a cada dia aqui Ele me dá uma direção, a cada momento aqui de comunhão com você, com a igreja, com o meu pastor, com a palavra, eu sou curado, eu sou liberto, eu sou tratado, é um processo, e aí eu sou, sabe, fortalecido pelo Senhor para continuar caminhando. Deus apareceu para Abraão muitas vezes, e o Eutico está lá na janela, irmão, sai da janela pelo amor de Deus. Não seja um crente na janela, igual o Eutico, lá, imagina, balançando, tal, dando uma pescadinha, imagina aquelas piscadinhas, já deu uma pescadinha de sono já? É um sinal, você tem que sair da janela, porque o sono está chegando, e está chegando pesado, né? Eu já vi, eu já andei de busão em São Paulo, já andei de metrô, já andei de busão 6 da manhã em São Paulo, metrô 6 da manhã, eu já vi os caras dormindo assim em pé, e tá lá no metrô, entrou acordado, lógico, para entrar tem que estar acordado, né? Abriu a porta e entrou, estava acordado. Aí dá uma encostadinha, e começa, é um sinal. E quando você vê essas pessoas no ônibus, no metrô, o que você faz? Você fica de olho nela, aleluia. Na época eu era ruim, então eu ficava esperando o momento certo de, né, dar risada.
vai rolar, vai acontecer. Isso vai cair de cara no chão, isso vai bater a cabeça no ferro. Vai dar ruim isso aí. Aí dá um sinal, aí dá uma piscada, dá aquele susto, aquela coisa feia. Todo mundo ri. Até que chega um ponto que o sono vem tão forte, toma conta que a pessoa cai, bate a cara no ferro. Cai tudo no chão, se esborracha no ombro do outro. É uma cena horrorosa. Gente que cai do banco do ônibus, de cara no corredor. Por quê? Porque deu uma pescada, não vigiou. Aí o sono, chega uma hora que ele é tão poderoso, que ele toma conta e você não consegue vencer ele. Ele te vence. Por quê? Você ficou ali, no mesmo lugar, do mesmo jeito. Ficou ali. O sono venceu ele. Toque no ombro de alguém e diga, em nome de Jesus, o sono não vai te vencer. Em nome de Jesus, você não vai ser um crente na janela, pendurado. Não, veio o primeiro sinal que o sono está querendo chegar. Levanta. Joga uma água. Aleluia. Vai orar, vai buscar, vai clamar, vai aproximar, vai mais perto do Paulo. O Paulo está ali, eu vou me jogar no pé dele, eu vou ficar ali ouvindo ali perto dele, eu vou ficar mais perto. Não, ficou lá. Mesma posição. Ah, aquele negócio, eu falei muito isso na minha vida antes. Antes de ser crente, eu falei muito na minha vida isso. Não, eu me garanto. Não, isso aí, a hora que eu quiser parar, eu paro. Não, isso aí não me pega, não. Isso aí eu sou mais forte que isso. Não, mentira. Eu estava preso num laço, enganado pelo diabo, achando que eu era mais forte que os vícios. E eu não era. Eu percebi que eu não conseguia sair. Até que veio Jesus, aleluia. E Jesus veio e quebrou o poder. E não brinquei mais com isso. Aleluia. Então para de pensar, eu consigo controlar, eu consigo. Não, eu estou aqui, eu me garanto. Não, irmão, sai da janela. Toque alguém aí e fala, sai da janela em nome de Jesus. Aleluia. Abre aí, por favor, tem muitos textos que eu queria ler, mas não dá tempo, então abre aí, por favor, em Gênesis 15. Só queria... Verso 1, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abrão, por intermédio de uma visão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa, aleluia. Verso 3, verso 4. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor, não serás Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e prometeu, será assim a tua posteridade. Abrão creu no Senhor e isto lhe foi acreditado como justiça. Verso 7. Declarou ainda mais o Senhor a Abrão, eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Verso 9. Então ordenou-lhe o Senhor, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão, sabe, com toda certeza, que a tua posteridade
será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento, fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus. Pode parar por aí. Veja, chega um ponto que Deus faz uma aliança com Abraão. Já tinha feito, Deus é um Deus de aliança, ele faz algumas alianças com Abraão, mas aqui é poderoso uma coisa. Abraão tem essa questão de fazer uma tenda ali, um altar entre Betel e Ai. Ele desce para o Egito. Ele tem lá a sua derrota no Egito, ele sobe, e Deus vai de novo tratar com ele. Aqui no capítulo 15, Deus aparece e fala com ele. As promessas, depois você lê na sua casa de novo, relê, são tremendas, são profecias poderosas, tremendas, de Deus, de centenas de anos depois, que Deus ia fazer. Tamanha aliança de Deus com Abraão. A aliança que Deus faz, ele não quebra, nunca. Alianças que são feitas com Deus, não são eternas, são de gerações. Não dá para fazer uma aliança com ele hoje e quebrar. Deus não leva isso em brincadeira. Ele leva a sério alianças. Josué fez uma aliança com os gibeonitas. 200 anos depois. 200 anos depois. 200 anos depois. 200. Saul quebrou a aliança. Matou os gibeonitas. Deus penalizou a terra de Israel, porque ele quebrou uma aliança. 200 anos. Então não adianta eu fazer uma aliança, Deus esqueceu. Não esquece. Deus leva a sério alianças. Aliança com ele e aliança com o teu próximo. Então quando for fazer aliança, cuidado. Porque para Deus aliança não é brincadeira. E nós somos uma igreja que não brinca com aliança. Então para nós, plenitude de vida, aliança é uma questão espiritual muito séria. E se eu quebrar, Deus vai me cobrar disso. Porque nós vivemos num ambiente que leva a aliança muito a sério. Aleluia. Quem é casado aí? Tem uma aliança no dedo. Você leva a sério isso ou não? É sério isso. E aí, Deus fala, faz isso, pega os animais. Ele colocou os animais e partiu. Aquele sentido de aliança judaica, de fazer lá um 8. Mas veja no texto, capítulo 15. Olha para mim aqui. No capítulo 15. Você não vê, não está no texto, não existe no texto. Abraão passando entre os animais. Só quem passou foi Deus. Por quê? Isso é misericórdia de Deus. Porque Deus sabe que Abraão não ia conseguir, naquele momento da sua vida, cumprir a aliança dele. Mas Deus podia passar entre os animais. Porque a aliança dele com a gente, ele não quebra, ele faz e ele garante ela. O texto diz que Deus passou entre os animais, fazendo uma aliança com Abraão. É assim que Deus faz com a gente. Às vezes a gente não consegue, irmão, isso é doído, é terrível. Quem faz aliança com Deus em alguma questão e não consegue cumprir, tanto que sofre, que a gente sofre, tanto que dói. Mas Deus tem uma misericórdia, irmão. Ele fez uma aliança com a gente. Ele tem uma aliança com você. Ele sabe das tuas fraquezas. No capítulo 16, Abraão vai tomar Agar, vai dar tudo errado de novo.
Mas Deus tem uma aliança com Abraão. Deus tem uma aliança com Abraão. E Deus vai tirar o Abraão de Abraão. Porque ele sabe que a Primeira Crônicas capítulo 1, verso 27. 27. Aí Deus está falando da genealogia. E aí, chega nesse verso 27, ele diz: Abrão, põe a revista corrigida ou a corrigida fiel. Corrigida fiel, por favor. Abrão, que é Abraão. Deus sabe, irmão. Deus sabe que dentro de Abrão, que faz um altar no meio, que desce para o Egito, que acaba tomando Agar, ouvindo a sua mulher, que tem os seus momentos de dificuldade, mas Deus tinha uma aliança com ele, e Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com a gente. E ele trabalha, tudo que nós passamos é um trabalhar do Senhor. Tirando, é claro, as coisas que nós fazemos por conta, que não foi Deus, né? Que a gente fez por conta própria. Tirando isso, irmão, Deus está trabalhando na sua vida para tirar o Abraão, que ele sabe que está aí dentro. Que está vivendo momentos de Abrão, mas aí dentro tem um Abraão. Ele sabe que tem um Israel dentro do Jacó. Aleluia. Irmão, imagina tirar Israel de dentro de um Jacó. Mas ele fez isso, ele tirou. Porque ele trabalhou. Deus trabalhou. Deus tem aliança. Deus, ele trabalha, ele cuida. Ele livra, ele abençoa. Para levar você aonde ele disse que ia levar você. É só você sair da janela. É só você não ficar pendendo. Elias um dia subiu no Monte Carmelo e chamou o povo e falou assim: olha, até quando vocês vão ficar aí cocheando, né, entre dois pensamentos? É Deus e ponto final. Escolham Deus. Fiquem com Ele. Na dificuldade, na prova, na tribulação. Sabe, quando mentirem, quando enganarem, quando se levantarem contra, quando vier vento, quando vier... Dói, fica ruim. A gente chora. Quando vem a prova, a gente sofre. Mas a gente pensa, é Deus. Então eu vou me alegrar nele. Por quê? Porque ele vai estar tentando tirar o Abraão de dentro do Abrão. Está tentando tirar o Israel de dentro do Jacó. E ele vai fazer isso, irmão. Ele vai fazer isso. E aí você vê um Abraão passando por isso. Você vê um Eutico passando por isso. Você vê muitos homens na Bíblia e mulheres passando por isso. Porque são seres humanos, como você e como eu, irmão. Mas nessa noite, eu vim te lembrar de uma coisa. Falei tudo isso para te falar uma coisa. A palavra que eu acordei hoje de manhã e que eu fiquei pensando o dia inteiro. Uma palavra no meu coração, na minha mente. Batendo assim. Aliança. Deus tem uma aliança com você. Mas não é assim. Amém. Deixa eu dizer, talvez eu disse com um pouco de entusiasmo também, né? Irmão, Deus, o eterno, o Criador, tem uma aliança com você. Jesus, lá na ceia, ele tomou o suco, o vinho lá, o suco, e falou: ó, esse aqui é o sangue derramado em favor de vocês. Esse aqui é o sangue da nova aliança. O Filho, o Senhor Jesus, derramou o sangue, porque a aliança era feita com derramar de sangue. Quando a lei foi entregue para Moisés, o animal foi sacrificado, o livro da lei foi banhado com sangue. A arca tinha sangue. Então, Deus olha e vê o sangue do filho dele, lembrando que ele tem uma aliança com você e comigo. A aliança dele foi feita com sangue. E uma aliança eterna, o sangue que fala eternamente a favor de você e de mim.
Irmão, Deus tem uma aliança com você. Ainda que o diabo tente se andar, tente, sabe, Deus tem uma aliança conosco. E Deus leva muito a sério a aliança, Ele não te abandona, não te deixa. Você não está só, você não esteve só, você não vai ficar só. Em cada situação, Deus está com você porque Ele tem uma aliança. Quando eu falhar, e tomara que eu não falhe, tomara que eu fique firme, tomara que você não falhe, tomara que Ele te sustente, te fortaleça, te renove a cada dia, para você não quebrar alianças. Mas se porventura um dia quebrar, saiba que Ele tem uma aliança eterna com você, e Ele é misericordioso. Mas nessa noite eu vim aqui te lembrar, Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Então, tome cuidado em nome do Senhor Jesus. Fique de pé e tome cuidado. Tome cuidado com o seu altar. Feche os teus olhos por um instante. Deus tem falado, tem promessa de Deus para a tua vida. E Deus vai cumprir, mas levanta e peregrina. Faz a tua parte. Levante-se. Rompa com o que você tem que romper. Se desligue. Se desvencilhe. Sabe, tira o embaraço, tira os laços. Se solte disso em nome de Jesus. Levanta o altar diante do Senhor. Quando Elias disse isso para o povo, até quando vocês vão cochear aí em dois pensamentos? Se Deus ou se Baal? Escolham Deus. Ele está em cima do Monte Carmelo, desafiando 850 profetas do diabo. E aí tem lá um desafio. E escute, o altar do Senhor está ali levantado para Deus. E os homens de Baal levantam um altar para Baal e fazem sacrifícios para Baal. E naquele frenesi, naquela loucura toda, daqueles 850 profetas do diabo, esses 850 profetas do diabo, de Baal, são eles que quebram o altar do Senhor que está ali levantado. Quando chega a hora de Elias fazer o seu sacrifício, a Bíblia diz que então Elias levantou o altar que estava quebrado. Por quê? Porque aqueles 850 destruíram o altar no seu frenesi, na sua loucura ali. E aí Elias levantou o altar para o Senhor de novo. Arrumou o altar, colocou ele bonito ali. E Deus mandou fogo do céu. O Eutico vacilou na janela, ficou lá, brincou, caiu, morreu. Mas Deus colocou Paulo ali, que era uma bênção. Paulo era a bênção de Deus ali naquele lugar. Paulo desceu 3 andares, tranquilamente. Chegou lá e declarou que o espírito dele volte. E o menino foi ressuscitado. Deus de aliança nos ressuscita. Mas eu não posso brincar, eu não posso ficar lá, eu não posso manter minha posição, que é perigosa. Nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer para você uma palavra: aliança. Eu tenho uma aliança com o meu povo. E eu levo a aliança muito a sério. Eu conheço as dores, as angústias, as aflições. Eu conheço a perseguição. Eu conheço a afronta. Porque eu tenho uma aliança. O Senhor olha para você e Ele diz para você: eu tenho uma aliança com você. Eu acompanho a sua vida. Eu peregrino com você. Eu caminho com você. Irmão, o Senhor que te livra. E o Senhor tem te livrado. O diabo tentou muitas coisas contra você, mas ele não prosperou nos seus intentos, porque o Senhor tem uma aliança com você. Mas eu passei por tanta coisa. Passou, porque o Senhor tem uma aliança com você.
E ele vai tirar o Abraão do Abrão. Ele vai tirar o Israel de Jacó. Ele vai fazer porque ele é Deus. E é Deus que tem aliança, aleluia. Aleluia, fecha os teus olhos. E espiritualmente eu quero que você creia nessa noite aí, nessa aliança que o Senhor tem contigo. O Deus de alianças, o Deus que sempre fez aliança, o Deus que sempre buscou alianças, o Deus que abre a boca dele para falar de alianças conosco. Esse é o Deus que está presente aqui nesse lugar nessa noite. A tua casa vai ser sarada, porque Deus tem uma aliança com você. Que você se levante nessa noite e aquilo que o Senhor tem te ordenado, você se coloque no caminho da peregrinação, de quem obedece 100% à voz do seu Senhor. E não importa o tempo que você vai peregrinar confiando no Senhor, porque Ele tem uma aliança com você. Tua casa vai ser curada, vai ser sarada. A tua casa vai ser salva em nome de Jesus, porque Deus tem uma aliança com você. Você vai viver as promessas que Ele te fez, porque Ele tem uma aliança com você. Você vai voltar a se regozijar no Senhor, porque o Senhor tem uma aliança com você. Você vai voltar a abrir a tua boca e fazer uma oração poderosa. Você vai voltar a impor as tuas mãos sobre enfermos e eles vão ser curados, porque o Senhor tem uma aliança com você. Você vai fazer como Jesus, se levantar no meio, no dia da grande festa, e vai declarar, aleluia, com autoridade. Você vai falar com autoridade. Você vai se levantar porque Deus tem uma aliança com você. Você, aleluia. Você vai deixar aqui, nessa noite, nesse lugar, esse medo de servir ao Senhor. Porque você sai daqui hoje sabendo, o Senhor tem uma aliança comigo, aleluia. Eu não temerei. O Senhor disse a Abraão, não temas, eu sou teu escudo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Tudo que há no meu coração nessa noite é essa palavra que o Senhor tem lançado aqui, Senhor, nesse dia, na minha vida. Aliança. O Senhor tem uma aliança com o meu irmão, com a minha irmã. O Senhor tem uma aliança. O Senhor tem uma aliança com esse ministério. O Senhor tem uma aliança. E ainda que os ventos contrários batam, Senhor, ainda que situações se levantem, todavia nós confiamos na aliança do Senhor conosco. Aleluia. Porque a aliança do Senhor conosco é que nos garante de pé, é que nos faz estarmos aqui, aleluia, convictos da tua presença, do teu trabalhar, do teu agir, na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, ó Pai. É a aliança do Senhor, ó Deus, aleluia, que nos faz olhar para frente, acreditando que as promessas vão se cumprir, aleluia. Porque aquele que fez a aliança não brinca, aleluia, não volta atrás, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque o Senhor é o Deus de aliança, aleluia. O Deus que tem um pacto, que tem um contrato, que tem um acerto, aleluia. E o Senhor é o Deus que não volta atrás quando nós nos levantamos e peregrinamos e obedecemos, aleluia. Abençoa o teu povo nessa noite, Senhor. Abençoa o teu povo nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Pastor. Amém. Deus abençoe você aí. Vá em paz em nome de Jesus.